Oi, eu sou o Sérgio. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do Madonna Literal com mais um assunto incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vão amar também o nosso convidado de hoje. Mas antes, estou aqui de novo com o meu querido Sérgio. Oi, amigo, tudo bem? Oi, querida, como é que você tá? Eu estou bem, muito animada. Eu fiquei sabendo que tem uma surpresa hoje. Temos mais uma entrevista com mais um assunto maravilhoso, é isso? Temos. Hoje a gente tem um convidado especial, dona Clau. Ai, gente, então sem mais delongas, vamos... Peraí. Antes, eu quero agradecer mais uma vez os nossos 200 mil literais que batemos no Instagram. Estamos muito felizes. Não tenho palavras para agradecer cada um de vocês, quem chegou agora, quem tá aí desde quando nós éramos apenas uma fanpage de traduzir canções literais. Mas assim, vocês moram em nossos corações. A gente ainda vai agradecer muito vocês, tá, gente? Mas ó, como a gente tá com um tempinho contado hoje, roda a vinheta. Madonna Literal. Bom, amigo, vamos lá. Quero que você introduza hoje o nosso convidado e eu tô muito animada pra saber o que a gente vai conversar aqui hoje. Muitos assuntos, muitas coisas maravilhosas. Então, é um convidado especial para a edição de 200 mil seguidores. A gente vai trazer o youtuber, apresentador, modelo, atriz, boneca lupatinadora, que tem um canal maravilhoso no YouTube, onde que comenta tudo que lhe convém. E hoje convém falar da Madonna. Sou eu, Márcio Rolim, tudo bom, gente? Obrigado por esse convite maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para mim participar de alguns podcasts, algumas coisas das quais eu sou convidado. Eu quase nunca vou a podcast, eu recebo muitos convites, mas eu declino quase todos eles. Peço desculpa a todo mundo que ouve aí que tem podcast e que eu digo não, porque realmente eu tenho uma dificuldade muito grande em conversar, em dar entrevistas. Eu gosto de ficar no meu próprio hospício. Quando eu saio dele, eu perco o controle. Então, eu só aceito aqueles que o João realmente bate o pé e me obriga. Que é o meu manager, meu marido. Ele me obriga a algumas coisas, aí eu vou e faço. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Ah, que honra! Então, a gente fica muito feliz. Que honra! Ai, muito obrigada mais uma vez. Bom, gente, nesse episódio do podcast do Madonna Literal, a gente vai olhar para essa questão, para essa relação íntima, essa relação maravilhosa que é a Madonna com a comunidade LGBTQIA+, que é toda essa conexão que vai muito além dessa admiração mútua, de representação, de tudo, desde a década de 1970, digo muito antes dos anos 80. E a gente tem umas perguntinhas para te fazer aqui, né? Vou deixar nosso querido Sérgio já começar. Para começar, Márcio, como tiete da bonequinha, o que acontece? A Clau acabou de falar em comunidade. E eu vejo você falando que não é tão comunidade assim. Qual é a questão da comunidade e população? Você explica pra gente essa diferença? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer para as pessoas quando você chama de população? Eu acho muito interessante. Eu acho essa pergunta maravilhosa, tá? Porque a gente precisa entender, a gente precisa sobretudo entender que população é o que liga a gente às questões políticas. Quando a gente se refere à comunidade, a gente se refere a grupos separados, individualizados, que não estão exatamente lutando por um determinado ponto ou uma causa. Porque, por exemplo, a comunidade gay são pessoas que se reúnem e que fazem suas festas e que têm os seus costumes, o seu jeito. Então, isso é algo comunitário e que é muito legal que seja, que a gente tenha relações comunitárias. Mas quando a gente está falando de LGBTQIAP+, a gente precisa se referir à população, porque quando a gente apresenta um projeto, quando a gente fala com um deputado, quando a gente elege alguém, a gente está falando com as populações que são minorias, as populações que são inferiorizadas, as populações que são marginalizadas, as populações, por isso a gente fala a população preta, a população PCD, a população, então a gente precisa se tratar enquanto população, porque nós somos muitos, é um número enorme de pessoas, a gente não pode se tratar enquanto comunidade, porque muitos de nós nem partilhamos
compartilhamos as ideias comunitárias entre nós, né? Muitos de nós, a gente nem compartilha, não divide os mesmos recortes e nós não somos atingidos e atravessados pelos mesmos recortes. Eu, como uma bicha branca, eu não posso dizer que eu tenho uma relação muito comunitária com mulheres pretas lésbicas, por exemplo. Não tenho, entende? Porque os atravessamentos dela por ser mulher, por ser preta, por ser lésbica, são outros atravessamentos, os quais eu nunca vou passar. Entende? Então a gente precisa pensar na gente enquanto população sempre, né? Esse termo não fui eu que cunhei, também não consigo dizer que autor cunhou, mas em algum momento eu li e passei a tratar mesmo a gente como população, e eu peço que todos os meus seguidores também falem dessa forma, né? Pra gente ter uma questão, se aproximar mais das questões políticas, né? E menos identitárias. Perfeito. Antes da gente fazer a nossa primeira perguntinha relacionada a essa questão com a Madonna, eu queria saber um pouquinho, qual é a sua relação com a Madonna, como que você se conecta com ela, quando você conheceu, o que mais te toca, o que mais ela representa pra você? A Madonna tem uns 30 anos, acho que eu tenho 47, acho que mais. De que ano é o Like a Virgin? Eu tenho uma tia... 84. 84? Isso. Então, eu tenho uma tia que ela... É por aí mesmo, que ela tinha um disco, né, do Like a Virgin, e eu era muito criança, talvez eu tivesse uns 12 anos, e ela botava muito pra rodar lá em casa, eu adorava. Quando ela viajou, foi embora, ela deixou pra mim o disco. E eu tenho uma relação desde então com a Madonna. Desde então nunca mais parei de ouvir Madonna e de ser influenciado. Quando eu era criança eu gostava demais de inglês. Eu era uma criança muito pobre, né? Periférica mesmo, de um município chamado Ananindeua, no Pará. E eu queria muito estudar inglês. Então a gente fazia um esforço muito grande para aprender alguma coisa em inglês. E nessa época era a máquina de datilografar. Então alguém conseguia as letras datilografadas para a gente poder cantar as músicas e aprender as letras. Eu tenho esse vinil até hoje. Infelizmente o pessoal do podcast não vai poder vê-lo. Que lindo. Mas eu tô mostrando ele aqui. Ele tá emoldurado. Eu tenho ele há anos na minha vida. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim. E a gente que assiste você todo dia, eu fico sempre de olho nesse Like a Virgin que você tem aí atrás. Eu amei que tem até uma luzinha ali iluminando ele. É a luz de corte que fica nele. Então eu tenho ali no meu altarzinho, porque todos os discos da Madonna são muito importantes para mim, porque em todos os momentos ela fala alguma coisa relacionada ao que eu tô passando, à minha vida, enfim. Mas eu acho que há outras questões políticas também que me conectam à Madonna mais recentemente na minha vida, enfim, não é só essa lembrança de criança. O Márcio, e assim, voltando a essa questão da cultura gay, da população, você acha que em que momento da trajetória da Madonna ela se conectou com essa comunidade, com a população? Eu não sei se eu posso dizer que ela faz parte da comunidade. Como é que é isso? Você percebe isso na trajetória dela? Eu acho que a Madonna ela teve uma compreensão muito cedo de que ela dependia de grandes artistas para que o trabalho dela tivesse a visibilidade que ela precisava ter. Obviamente que quase todos os grandes artistas precisam de produtores, gravadoras e de um cara que vai fazer aquele jabá ali, senão não vai rodar. Mas a identidade visual, os riffs, a pesquisa, isso tudo vai ser feito por viado. Não tem jeito. A gente vê aí, 35 anos depois, a Anitta fazendo um sucesso estrondoso no Brasil e no mundo todo, que depende plenamente do trabalho de um monte de bicha. Porque é a bicha que escolhe a cor, é a bicha que escolhe o tema, que escolhe o padrão, que faz o cabelo, que faz a coreografia, que ensaia todo mundo e que tá ouvindo as coisas que são tendências. São as bichas que sabem que cor e que peça, o que vai rodar naquele ano. Então, influencia. Acho que ela percebeu desde cedo que se conectar com a comunidade ali, que norteava ela, enfim, ela precisava fazer isso porque é uma galera que é aculturada, que é viciada em cultura pop, que consome não apenas música, mas
a arte de fazer música, de produzir música. Então eu acho que desde cedo ela sacou isso, sabe? E eu também acho que tem uma questão muito pontual de Madonna, que é o seguinte: ela teve uma vida, ela começou muito tarde, né? Muito tarde não, ela começou tarde para o que se começa hoje. As meninas começam hoje aos 14, 15 anos, né? Pelo menos as divas que a gente tem hoje. E Madonna esperou um pouco. Ela não começou com 13 anos cantando, ela não foi uma Miley Cyrus, ela esperou ficar quase adulta praticamente para lançar seu primeiro disco. Então é muito interessante saber que Madonna teve muitas desilusões com homens héteros, né? Foi estuprada, foi roubada, assaltada, ela foi tudo. Então ela viveu tudo isso. E ela sabia que ela precisava encontrar pessoas confiáveis, pessoas que ela pudesse contar, né, to be there, né, com eles. E eu acho que ela encontrou isso nos LGBTs desde sempre, né, desde o comecinho. Sobre essa representatividade e tudo mais que você acabou de comentar, eu queria saber o que significava ver essa representatividade no pop, numa época em que isso ainda não era pauta socialmente aceita, numa época que isso era muito existia muito preconceito, ainda temos muito que melhorar e tudo mais, mas era uma época muito difícil, assim. Como que foi isso? Cara, era nada mais do que emoção. Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque, assim, as coisas, tudo muda, né, com o tempo, mas a gente não imagina que as emoções mudam com o tempo. É muito, muito interessante você traçar aqui um paralelo. É muito interessante você pegar alguém da geração, com essa geração mais nova aí, Z, né? Tem uma outra, Alpha. A Millennium, que é a minha. Não. Alpha. Ah, não, depois. Bem depois. Alpha. Você pegar Alpha. Quando ela se identifica com uma cantora da geração dela, ela já tem questões políticas arraigadas. Já sou diferente, já sou não binário, já cortei meu cabelo mais curto quando eu tinha 11, não deixei minha mãe furar minha orelha. Ela já tem as questões dela todas muito conectadas. E é muito legal ver isso. Que bom que hoje jovens de 12, 13 anos já tenham visões políticas. Na nossa época, não. Quando a gente ouvia Madonna, era a única maneira que a gente tinha de fantasiar de ser viado. Porque a gente não podia ser viado, a gente não podia ser bicha, entende? Não dava. A única referência que a gente tinha de ver homem pelado era passar na frente da banca de revista para ver a capa da revista de pornografia. Ou nas capas das caixas de cueca, que tinham os modelos de cueca, e a gente se realizava com aquilo. Então, ouvir Madonna numa festa era meio que passar era um clipe imaginário, uma coisa que a gente queria que acontecesse na nossa vida, sabe? A gente tinha pouca coisa, não era muita, sabe? Pelo menos no meu lugar onde eu vivi, só dei tempos depois que eu fui ouvir, apesar de ser da mesma época, mas só tempos depois eu fui ver George Michael, Prince, fui ver Fred Mercury, tempos depois. O que eu tive acesso foi Madonna. Então, para mim, Madonna era a coisa mais gay que existia. Então, o que para mim aquilo era pura emoção. Ouvir Madonna era a minha única chance de me realizar enquanto um adolescente bicha, e eu não podia ser e estava no armário. Então, acho que é isso, sabe? O que ela representa nessa época, para mim, emoção, borboletas no estômago. Era muito legal, era muito... Mix de emoção, né? Exatamente. Quando eu estava em algum lugar que tocava uma música da Madonna, eu chegava a ter receio das minhas atitudes, dos meus movimentos, saca? Porque aquilo eu pensava, caramba, aquilo vai me contagiar demais, eu precisava me controlar numa festa de aniversário, quando botavam Madonna pra tocar, entende? Uau, era louco. E o que você acha? O que você acha, Márcio, que ela oferecia? Letra, música, coreografia, o que te trazia, assim, que você falava, gente, eu me conecto? Você falou da emoção. O que ela oferecia pra gente nessa época que era reprimido, que era... A gente tinha medo. Eu sei do que você está falando por causa dos movimentos, porque às vezes eu me pego fazendo movimentos, eu falo assim, ai, que gay. E eu falo, Sérgio,
né? Aceita, né? Então, o que ela oferecia, Márcio? Olha, eu fui ver os clipes, eles, né, bem depois, assim, bem não, mas sempre depois a gente não tinha tanto acesso, né? E eu sempre fui uma criança, ou moleque, né? Uma criança não, mas um adolescente, muito, muito leitor. Então, como eu falei pra vocês, sabe o que eu fazia para aprender inglês? Tinha uma evangélica de uma congregação americana que morava na rua da minha casa, e ela era gringa, e ela digitava as letras pra gente ou arrumava em algum lugar e tal. Então, quando eu era pré-adolescente, as letras da Madonna, elas mexiam muito comigo, porque ninguém falava sobre isso nas canções que eu ouvia no início dos anos 80, de 1980. A gente estava vivendo um momento político muito crítico. Meu pai era um consumidor voraz de MPB, então em casa a gente tinha Elis, Milton, Chico, a gente era boca livre, era maravilhoso, mas era tudo muito político. E a Madonna, ela me afetava profundamente através das letras, né? Quando eu conseguia aquelas... Quando eu vi aquilo, You Must Be My Lucky Star, aí aquilo pra mim era demais, Lucky Star era demais aquela letra, porque eu me sentia... como é que eu posso dizer? Lucky Star era uma coisa assim pra mim que... Era muito fora, eu me imaginava fora de Ananindeua. Quando eu escutava Lucky Star, eu imaginava, um dia eu vou sair daqui, é Moana, totalmente Moana. Preciso atravessar o rio e ir para outro local. E era dessa forma que a Madonna me afetava com as letras, com as letras das canções, sabe? É muito louco isso. Que legal, Márcio, porque assim, a gente pensa muito em coreografia, figurino, né? Porque a gente sempre conecta, mas a letra também sempre foi muito importante, né? Express Yourself é o hino, é a ordem. Exatamente. Que a gente sempre recebeu. Gente, é surreal. Enquanto ele fala, assim, eu volto num tempo que eu não vivi, mas eu consigo imaginar, porque é uma conexão muito grande, principalmente dizendo Madonna como compositora, né? Que é uma coisa assim, cada canetada dela que assim, toca lá na alma, parece que ela sabe o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo. Então eu imagino que isso deve ter tido uma conexão surreal mesmo. E sobre a questão da AIDS também, eu queria saber qual foi o peso real da Madonna falar sobre a AIDS publicamente, quando o silêncio era quase uma regra, quando se você abrisse a boca para falar sobre isso naquela época, você era taxado, às vezes, como uma pessoa anticristo, era taxado com as piores coisas possíveis, e ela não teve medo de se comprometer, ela não teve medo de lutar, e até hoje isso reflete, ela ainda é uma das poucas que continua falando, a gente vive voltando nesse assunto. Então, na época, você conseguiu acompanhar, como que foi pra você ter essa análise dela falando sobre algo que as pessoas nem queriam ouvir, algo tão importante, né? Não, eu não acompanhei em tempo real a Madonna falando de seus amigos, chorando a morte de seus amigos e entrando na campanha pela luta contra a AIDS. Não, essa não foi uma época para mim. Eu só fui entender Madonna como uma grande militante na luta pelas pessoas que vivem com HIV, quando eu me tornei um ativista, há pouco mais de 10 anos atrás, é recente, 10 anos. Então, quando eu cheguei a São Paulo, 11 anos, porque... Entenda, eu sou de Ananindeua, no Pará. A gente não falava sobre determinados assuntos, né? Eu nasci no ano de 1978. A gente, até ali, final dos anos 80, era proibido falar de determinados assuntos. Então a gente cresce com esse estigma, né? A gente só foi falar de AIDS quando o Cazuza virou a capa mais pavorosa e medonha, né, de uma revista que fez aquilo com ele. Então, a minha mãe colecionou todos os episódios e aquilo virou uma monstruosidade pra gente. Então, a gente não conversava, não falava sobre aquilo, porque aquilo era uma coisa horrível de se falar e de se dizer, né? Então, eu só fui compreender a Madonna ativista pelos direitos das pessoas que vivem com HIV, já depois. E, obviamente, né, não sei se vocês me acompanham a esse ponto, mas eu sou uma pessoa que vive com HIV há muitos anos, talvez, sei lá, esqueci, 20 anos, por aí. E acho que isso, 18, 20. Então, mesmo na época do meu diagnóstico,
O ativismo, a voz da Madonna não me afetou dessa forma. Eu não fui impactado dessa forma. Eu só fui impactado anos depois, já fazendo pesquisas, quando eu comecei a fazer letramento, já fui para a internet trabalhar e tudo mais, e eu fui entender a importância das mulheres cisgêneros na luta, né, contra a AIDS e como aliada dos gays que estavam morrendo ali nos Estados Unidos, né, as enfermeiras, enfim, as mulheres que estavam ali, e, consequentemente, entender a presença da Madonna nesse contexto. Mas sim, me afeta muito hoje, me impacta muito hoje. Eu amo saber que Madonna, por tudo que ela fez e que ela faz, né, pela comunidade, mas na época, não. Na época eu não fui impactado por isso. O Márcio, falando agora um pouco sobre a visibilidade, né, ela trouxe, ela escancarou na cara da sociedade toda essa visibilidade gay. Por que você acha que isso foi tão impactante? Você acha que a sociedade conservadora dos Estados Unidos... Há pouco tempo a gente estava conversando com um psicólogo e eu falei que eu acho que no Brasil Madonna causou certo impacto com o livro Sex. Mas para a América aquilo foi um tapa na cara, uma voadora, algo muito mais grave. Aqui a gente assistiu no Fantástico, olha, Madonna lançando um novo livro, ok. Algumas pessoas se espantaram. A gente não vivia no Brasil a época que a gente está vivendo agora tão conservadora, mas nos Estados Unidos, o que você acha que foi? Por que você acha que foi tão impactante? Porque era uma mulher, só por isso. Porque se fosse um projeto de um homem, não teria tanto impacto. Seria um projeto mais aceito, talvez não tivesse sido o sucesso que foi. Talvez não tivesse tido... talvez tivesse até fracassado, quiçá. Que as pessoas talvez não se interessariam. Eles queriam, não apenas, as pessoas não queriam, né? Como é uma mulher que lança, como é uma mulher que se expressa dessa forma, eles queriam humilhá-la, eles queriam pisar nela, eles queriam usar aquilo para ter uma chance de finalmente queimar essa bruxa. Eu acho que fez todo esse estardalhaço porque eles pegaram o projeto e disseram assim, finalmente nós temos uma chance de jogá-la na fogueira. Pronto, ela enterrou, botou uma pá de cal na carreira. Essa é a nossa chance. E deu muito errado. Deu muito errado. Porque hoje né, virou um cult, né? Da quem tem, quem não tem que sofra. Não tem mais. Mas quem não tem que chore, eu pague uma fortuna no eBay. Enfim, não existe eBay, nem sei se existe eBay. Mas, enfim, o fato é que eu acho que o grande impacto é quando não é o primeiro grito feminista, né? Mas eu acho que é um dos grandes primeiros gritos feministas da grande mídia. Eu acho que a gente tem gritos feministas que vieram na literatura antes, na ciência, várias mulheres, tudo, mas eu acho que da grande mídia, de um tempo que já é tecnológico, tá? Que a gente já tem uma TV, que a gente já tem uma MTV, que a gente já tem uma ideia de internet, a gente já tem uma ideia de... Eu acho que sim, é o grande grito feminista dessa época que estava começando a querer se digitalizar. Então, o mundo ficou muito estarrecido, muito preocupado com a velocidade com que aquilo se espalhou no mundo inteiro, né? E eu acho maravilhoso esse trabalho, porque ele mostra uma mulher, por mais que as pessoas interpretem, e ela mesma, né, deixa eu passar isso de que é uma mulher muito poderosa, muito forte, que faz o que quiser com seu corpo, com muita autoridade. Na verdade, acho que a grande sacada da Madonna foi mostrar a vulnerabilidade. Porque tirar a roupa para um monte de gente, com um peito que não tem silicone, entendeu? Com uma bunda que não tem silicone, sou bonita pra caramba, é demonstrar vulnerabilidade. E aí eu acho que ela tem essa dupla mensagem. Para vocês que são escrotos, eu tô aqui dando uma lapada, e para as pessoas que me compreendem, eu tô mostrando que eu sou vulnerável, e tô aqui pedindo a coragem de vocês me ajudem. Então, acho que é tudo isso, sabe? Junto. Eu acho um dos trabalhos mais belos e mais lindos que ela já fez. Mas não é uma questão de ousadia. Eu acho que é um ato político, sabe? Eu acho que é um ato político, sobretudo. Muito perfeita essa sua análise, muito perfeita. E esse ato político você relaciona ao feminismo, ao grito feminista. Você vê em algum momento um grito gay, alguma coisa de libertação, algum momento da carreira dela que assim, bom, esse é o momento que trouxe a visibilidade gay?
Olha, eu acho que é lugar comum dizer que Vogue, né, fez isso. Né? E aí tem uma contradição, porque as pessoas dizem que ela se apropriou e teve um pouquinho de apropriação, né, da cultura dos guetos e tal, mas ao mesmo tempo eu penso, se uma pessoa dessa visibilidade, embora branca, né, não trouxesse, será que é o que é hoje? Será que hoje nos tempos do reality nós teremos realities de Vogue, que a gente tem, que é maravilhoso, né? Como é o nome, meu Deus? O reality de Vogue que tem, que é incrível. Enfim. Pose. Não, Pose é a série. Tem um reality incrível, que é das... Ah, verdade. Eu esqueci o nome agora, mas eu sei qual é. Se há 20 e poucos anos, 30 anos atrás, alguém não tivesse feito isso na grande mídia, 20 e poucos, na verdade, 30 anos não, né? 20 o quê? Não, Vogue tem quantos anos? Vogue foi em 1990. 90, né? Sou bem ruim de data. Talvez hoje nós não víssemos Vogue com tanto respeito e também não associássemos tanto ao público LGBT. Eu acho que o grande grito, acho que o grande momento da Madonna se consolidar como uma aliada foi aí. Até porque nas próprias turnês, ela sempre tratou de trazer a arte visual dos gays para o palco. Em todas as turnês em que ela cantou essa música, ela sempre trouxe as bichas vestidas com todas as roupas, ou trouxe alguma coisa. Em alguma turnê ela sempre traz o trabalho daquela galera que faz roupa, que faz make, que faz, sabe? Então eu acho que a partir de Vogue foi quando ela se consolidou como uma grande aliada gay, né? E acho que é LGBT mesmo, assim. Eu gosto muito de imaginar que seja isso, pelo menos no meu coração. Perfeito. Também acho. Márcia, essa questão, o lugar da Madonna hoje na militância, né? A gente não tem como não falar sobre isso, não envolveu o nome da Madonna a questão ativismo, política, e militância e tudo mais. Como você enxerga o lugar da Madonna na militância LGBTQIA+, hoje, à luz da trajetória que ela construiu, como ela sempre manteve, ela continua sendo fiel ao que ela falou lá em 1980 e nos anos 2000, nos anos 90, ela continua, é uma pessoa que não decepciona e ela sempre deu a cara a tapa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sabe o que eu acho que a gente precisa, é muito importante você falar disso, a gente precisa muito de educar as gerações para compreender que as pessoas vivas estão fazendo coisas que são coisas atuais, independentemente da idade que elas têm. Porque fica muito aquela ideia de quando a pessoa fez 70 anos, ela só vive de história ou que ela não faça mais nada novo, que é uma grande falácia. A prova disso, vou dar 2 exemplos incríveis, tá? Tão incríveis quanto Madonna. É o Ney Matogrosso, que tá com 80 e tantos anos e subindo no palco do Rock in Rio e botando 60 mil pessoas pra pular feito loucos. E o outro grande exemplo é a Jane Fonda, que tá lutando contra o ICE lá nos Estados Unidos, subindo num palanque agora, correndo o risco de ser presa, que já foi presa 30 vezes, sabe? Eu lembro a Madonna, eu lembro muito bem disso, recente, no final da pandemia, o pessoal lutando por vacinas e tudo mais, e ela no meio da multidão andando com a galera num protesto, né, por conta de vacina. De muleta ainda. De muleta. E aí o pessoal falando, mas maluca, ela falou, relaxa, eu tô vacinada, eu já tive, eu já tô bem, e ela queria estar ali. A importância dela é existir. A gente precisa compreender que a principal importância de uma pessoa com essa relevância dentro do ativismo político é a sua existência, é permanecer viva. Eu acho que ela já disse isso em algum discurso, em algum momento. Acho que uma das coisas que mais incomoda as pessoas é que eu permaneço viva. Talvez ela tenha dito isso em algum lugar. De 2016, ela fez esse discurso no Prêmio de Mulher do Ano. Exato. Então, assim, a grande importância que Madonna tem é que quando as pessoas de 16, 17 anos, 19 estão conquistando direitos, é que tem uma velha de quase 70 no meio da rua, no meio da galera,
fazendo, gritando, sabe? Tá ali com uma faixa ou dando a cara a tapa, tem uma Jane Fonda, tem o menino lá dos Estados Unidos, sempre tem um Leonardo DiCaprio que tá com quase 50. Essa é a relevância da Madonna, é estar viva, é estar presente. Madonna nunca deixou de ser presente, nunca. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Muitos grandes artistas ao longo de sua trajetória foram presentes em grandes momentos da história e depois eles saem dali por alguma razão. Madonna nunca deixou de se fazer presente politicamente. Em todo o disco dela tem um ato político, nem que seja uma canção. Se você olhar com cuidadinho. Então, assim, em todos os shows, em todas as turnês. Então, eu acho que essa é a grande importância dela na militância. Enquanto viva eu estiver, eu nunca vou deixar de estar presente. Eu nunca vou deixar de demonstrar que eu estou viva. Acho que é isso. Você tocou num ponto agora que é interessante, porque assim, a gente tem novos militantes, a gente tem novas, mas a Madonna sendo militante desde outras eras, né, traz uma relevância, porque ela nunca nos esqueceu, né, ela nunca deixou a gente sozinho. Um dos momentos mais icônicos do show da Celebration foi quando ela fala que ela vai estar aqui, ela vai tomar conta da gente. É a hora que tá todo mundo ali e arrepia, porque assim, gente, nossa mãezinha tá aqui protegendo a gente, ela vai... E dá para acreditar, não é uma peça de marketing, porque a bendita da velha faz isso há 40 anos, né? Não é uma coisa agora que ela comprou essa roupa para mostrar para as pessoas que eu vou escolher um ativismo aqui para fazer um marketing. Ela tá ali com a gente desde sempre. Eu acho que isso, você jogou isso aqui agora na conversa e trouxe muita luz. Ela é antiga e ela sempre fez, né? Tem uma coisa que você falou uma frase muito legal, que é, e dá pra acreditar quando ela fala. Sabe, tem uma série que infelizmente ela foi encerrada muito cedo, chamada Chewing Gum, que é de uma queridíssima, que ela é uma menina preta e tal, ali da periferia, e ela é muito engraçado que ela tem uma santa, que ela se benze, ao lado da santa tem uma Beyoncé, e ela se benze de novo para Beyoncé. Eu acho que é exatamente sobre isso, sobre você acreditar nos seus ídolos, você botar fé que seus ídolos vão ser uma voz para você. Então, na geração dela, a Beyoncé é exatamente essa mulher, e de fato né? Apoia universidades para meninas pretas, e veio na Bahia, e fez isso e aquilo, e parará. É isso, Madonna é pra gente que é gay, a gente tem que acreditar nesse ídolo. Quando ela fala isso, eu vou estar aqui por vocês, vou proteger, a gente precisa acreditar nesse ídolo. Eu acredito, sabe, que Madonna é uma causa que ela nunca vai abandonar. Até o final da vida dela, eu acho que ela vai estar sempre perto. Eu tenho outros ídolos também que são próximos da comunidade e que eu acredito em todos eles. Eu sigo todos eles porque a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Eu sou ateu de deuses. Então, eu acredito na Santa Madonna. Pra mim já vale bastante, assim, né? Por isso que eu emoldurei, botei num quadro, enfim, eu tenho outros discos, mas eu acho que é isso, é sobre crenças, né? Você ainda ouve bastante? Você não sai da minha playlist nunca, não sai nunca da minha playlist, nunca. Tem coisas que eu não ouço, tem discos que eu não ouço, mas tem disco que eu ouço infinitamente, assim, sabe? Então, dela, desde os mais antigos aos mais novos. Então, não sai jamais da minha... Tem coisas que nunca vão sair da minha playlist. Eu acho que não tem por que a gente abandonar os nossos artistas, né? Não faz sentido. E as suas expectativas pro próximo? Tá saindo o próximo CD, o próximo álbum, a próxima era? Como é que tá o coração? Eu não crio essa expectativa em relação à Madonna mais, sabe? De um grande disco. Eu queria que ela... aquela coisa de fã, né? Eu não sei se a Madonna precisa de um grande disco. Eu não sei que... Porque a Madonna tem muito ego, tem essa questão. Eu não sei se ela quer fazer isso por alguma questão íntima e pessoal. Eu queria que ela lançasse a droga das turnês que foram gravadas, a gente sabe que foram gravadas, e ela não solta, sabe? A gente queria que a gente gravasse alguns áudios, algumas coisas que ela soltasse, faz uma coleção de coisas. Poxa, a Alanis Morissette, quando fez 25 anos de Jagged Little Pill, ela lançou Jagged Little Pill com todas as músicas que não entraram no disco. Custava a Madonna fazer isso? Deve ter o quê? Umas 1.200
faixas. Cara, deve ser assim, muito mais. Deve ter muita música. Deve ter mais. Deve ter em volta de vamos chutar entre 500 e 1.500 faixas que deve ter guardada, remixada, masterizada, pronto, que ela poderia soltar e que a gente poderia desfrutar. Eu queria muito que ela fizesse isso, sabe? Mas tudo bem, vai ser um disco, que bom que vem aí. O pessoal falou que era um Confession 2, né? Ela tá prometendo um Confessions Part 2 aí pra gente. Mas tá demorando, mas a gente tá aqui no aguardo. Eu não assisti o show Confession, né? Não veio pro Brasil, fiquei mal. Mas também, enfim, eu acho Confession uma grande virada, eu acho lindo, mas não é o meu disco preferido também. Embora seja de uma era muito minha, também não é dos meus discos preferidos. Mas, enfim, tomara que seja um novo Confession, porque o Confession é lindo, né? Sim. E tomara que ela entregue visuals, o que o visual saiu de moda. Pelo amor de Deus. O visual saiu de moda e que ela traga os visuals, porque né, saiu de moda que ela venha, não, eu vou fazer e pronto. O Confessions, ele realmente virou essa chave e trouxe muita gente nova. Porque assim, Gente, eu tô aqui por causa do Confessions. Amiga. A Clau, Márcio, a Clau sempre esfrega na nossa cara que eu sou novinha, eu gosto dela, né? Entendeu? É a Chatonilda que sempre esfrega. Mais na minha cara, porque na verdade eu que sou o ancião do Madonna Literal. Mas assim, eu tô lá nos anos 90, na trilogia erótica, Bad Time Stories e Ray of Light. True Blue. Ray of Light. O True Blue eu acho uma bíblia maravilhosa, mas ele é anterior ao meu acompanhamento. Então, assim, eu tenho os três como os três sagrados, mas assim, depois o Hang Up, esses dias eu tava falando com alguém, como é que você fala que não gosta do Hang Up? Não é meu predileto, mas eu entendo que para muita gente foi o que trouxe a galera nova, entendeu? Sim. Eu gostei, achei Confessions legal, gostei dele ter tocado muito, dele ter trazido muito clipe, uma tour, que aquela abertura, eu não sei se eu arrepio à toa, mas a Madonna fala, eu arrepio, a Madonna sai do globo de espelho, eu arrepio, então eu não sei se eu... Sim. Mas é maravilhoso, é uma era muito redondinha. Eu acho que a minha Santíssima Trindade é Like a Virgin, Ray of Light, muito por ela demonstrar que ela cantava muito e tal, e por trazer letras tão assim de liberdade e tal, e por incrível que pareça, MDNA. Olha só, MDNA! MDNA tá na minha Santíssima Trindade. Gostei desse pódio. Porque foi o meu primeiro show dela, então eu acho que marcou a minha vida por isso. É meio louco, eu sei as músicas todas pela ordem, eu sei as coreografias, eu sei a coreografia da abertura do MDNA. Eu assisti 2 vezes o show. Rola uma memória afetiva bastante. Tem uma memória afetiva. E ainda tem uma loucura, uma curiosidade pra vocês. Nessa época, o Guy Ogery, acho que era o Guy Ogery, tava sorteando. O palco do MDNA tinha um Golden Triangle, que era um triângulo, e ele tava sorteando pessoas no X, no antigo Twitter, pra entrar ali. E eu fui sorteado. Olha só que maravilha. Exatamente. No Rio de Janeiro. Eu e meu namorado na época. Então, um dos shows a gente assistiu de dentro do Golden. Saca? A minha distância da Madonna. E no outro eu assisti o ensaio. Eu lembro dela brigando com uma menina que tava fumando do meu lado. Ela pedindo pra menina apagar o cigarro. Ela bebeu água da galera, da nossa mão ali. Então, assim, a minha distância pra Madonna é a distância que eu dou daqui pro notebook. Então, o MDNA, eu tenho essa memória e das canções, das músicas, todas mexem muito. E porque termina também com Ray of Light, né? É da última música da turnê. Então traz ali a minha bíblia, tá toda completa ali nesse show, nessa turnê. Mas eu amo Hard Candy, eu amo Chicken Sweet, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, né, gente? Só gosto de tudo. A gente é sempre suspeito. Márcio, perfeito, muito obrigada, eu queria te agradecer mais uma vez, nosso bate-papo foi incrível, galera, eu espero que vocês amem. Deixem seus comentários, façam perguntas lá no card do post, façam também aqui neste episódio do nosso perfil no Spotify, com certeza adoraríamos tê-lo aqui mais vezes, tá? Fica aqui já o nosso convite para uma próxima. E antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de passar sobre a Madonna, algum trabalho seu.
O que você tem a dizer pra gente? Bom, eu queria agradecer imensamente o convite de vocês. Me chamem mais vezes. Vai ser um prazer vir, vou adorar vir. Podem me chamar. Eu tô em todas as redes, mas a minha rede principal é o YouTube, Márcio Rolim, canal Márcio Rolim. A galera me acha sempre lá. Lá tem militância, tem coisas divertidas, engraçadas, tem de tudo um pouco, né? Tem tudo que nos convém, como eu digo lá. E sempre que eu puder defender a Madonna, eu vou defender. Sempre que eu achar alguém falando mal dela, eu vou fazer uma confusão, eu vou me envolver em polêmica. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente precisa estar conectado com pessoas que se importam com a gente. Parem de dar dinheiro de vocês, parem de dar o tempo de vocês, parem de dar o trocado de vocês em ingressos de shows ou álbuns de artistas que não estão nem aí para vocês. Tentem se conectar com pessoas que escrevem música, poesia, melodias, coreografias, que entreguem coisas que são relacionadas à vida de vocês e que vai afetar vocês de alguma forma. Porque quando a gente não faz isso, quando a gente se conecta com alguém que é homofóbico, que é lesbofóbico, enfim, a gente está alimentando um ódio que vai nos prejudicar no futuro. Então, voltem às bases, galera aí mais novinha que tá assistindo, voltem às bases, escutem Madonna, escutem Cyndi Lauper, tá? Escutem Boy George, escutem essas coisas, é muito bom, o tempo não passou, escutem Michael Jackson, é uma delícia botar no Spotify e ouvir Michael Jackson. Escutem, essa é a minha mensagem para vocês, voltem às bases e escutem quem começou tudo para que a gente esteja vivo hoje. Maravilha. Amigo Sérgio, muito obrigada mais uma vez por estar presente aqui. E em breve voltaremos com mais entrevistas e mais episódios. Inclusive, mandem sugestões pra gente. Olha, eu quero agradecer o convite, né, e a presença, porque eu sabia que ia render muito, Márcio, porque assim, o que eu falei, você é um ídolo para mim, eu acompanho você, eu sigo o seu canal, o que você fala, então eu sabia que ia render, principalmente fazendo a dobradinha Madonna e militância gay, então eu estou muito feliz de ter conseguido trazer você para o nosso bate-papo, a gente ter conversado e ter rendido tão levemente, tão solto. Eu fico muito feliz, brigadão, obrigado mesmo, querido. Eu que agradeço, foi uma honra, eu espero que a galera curta muito e sigam todos nós nas redes e a gente está sempre aqui fazendo um barulho. Um beijo, literais, até semana que vem. Beijo. Beijo. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.